O diabo é o seu inimigo. Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar a falar sobre esse assunto, que é o diabo é o seu inimigo e meu também, porque talvez você não saiba, mas desde que você e eu nascemos neste mundo, nós temos um inimigo em comum, um adversário que todos os dias nos ataca. Todos os dias ele quer nos destruir. Ele quer nos arrastar para a ruína e perdição. É isso que ele tenta fazer a todo momento. E a maioria da humanidade hoje está assim, vivendo dessa forma, sendo atacada pela ação do diabo, que é o nosso adversário. Ele é o inimigo de nossas almas. Ele não quer o nosso bem. Ele quer o nosso mal. Ele quer nos prejudicar. Ele quer nos escravizar, nos manter pecando o tempo inteiro. Ele sempre oferece as suas tentações. Ele arma ciladas para que possamos cair nas tentações e assim cometemos pecados dos mais variados possíveis, principalmente aqueles pecados e iniquidades que o próprio Deus abomina. É isso que ele quer. E ele está conseguindo fazer isso na humanidade. Então, quando ele vê que as pessoas são derrotadas por ele, o que ele faz? Ele comemora, ele começa a aplaudir, vendo a desgraça alheia, vendo as pessoas se arruinarem, caírem em perdição, em pecado, praticando abominações, praticando a idolatria, adorando a criatura em lugar do Criador. Ele é que está por trás de tudo isso, porque todas essas coisas que eu falei estragam a humanidade, apodrecem, fazem a humanidade estar morta em seus delitos e pecados. E é isso que ele comemora, aplaudindo, dando risada. Ele fica dizendo bem feito para as pessoas que cometem esses erros, que praticam esses erros, que ele próprio incitou, que ele próprio colocou na mente das pessoas para elas praticarem. Ele é que incita isso aí. Ele incentiva. Ele dá para as pessoas aquilo que elas querem. Assim as pessoas são engodadas por ele. E as pessoas começam a viver insaciáveis pelo pecado. E enquanto as pessoas no mundo hoje estão se destruindo por causa disso, por causa das consequências do pecado, ele fica aplaudindo, comemorando. E é isso que ele faz. Então, quanto mais pessoas ele conseguir destruir, mais ele vai comemorar. É assim que ele age. Ele está fazendo isso desde o princípio e vai continuar fazendo isso até o fim dos tempos. Mas isso não significa que você e eu hoje tenhamos que aceitar isso. Pelo contrário, nós não devemos aceitar. Nós não devemos dar lugar ao diabo em tempo algum. Temos que repelir ele de nossas vidas. É isso que nós devemos fazer. Então, eu espero que você faça isso. E eu espero que você faça isso. Eu, de minha parte, vou tentar fazer isso também. Então, se nós tivermos essa mesma determinação em não darmos lugar ao diabo, nós não iremos cair nos enganos, nas armadilhas, nas ciladas que ele coloca à nossa frente para nós cairmos, para nós tropeçarmos. Porque quando isso acontece, pouco a pouco as pessoas vão se tornando mais amigas dos prazeres, dos pecados, das abominações, das práticas que cauterizam a consciência da pessoa e fazem elas viverem insaciáveis pelo pecado, sempre querendo mais, sempre querendo praticar mais e mais
pecados, abominações. Assim as pessoas se tornam ímpias. Assim as pessoas se tornam mais amigas dos prazeres do que de Deus. É assim que acontece. E ele, por ser nosso adversário, ele até mesmo se infiltra em religiões, em seitas. Ele é que cria as heresias para que as pessoas acreditem. Então, ele faz de tudo para destruir as pessoas, os seres humanos, você e eu, de forma geral na face da Terra. Ele está por trás disso, ele é nosso inimigo. Ele está guerreando contra nós há muito tempo. A humanidade ainda, talvez, muitos não tenham se dado conta disso ainda. Não perceberam, não atentaram para esses ataques que o diabo faz constantemente contra as nossas vidas. Somos os alvos preferidos dele. Ele tem as suas armas espirituais, digamos assim, que ele usa contra nós todos os dias. E muitos são acertados por essas armas. E são derrotados. Essa é a realidade. Então, nós devemos nos conscientizar de que isso está acontecendo, para podermos acordar, para podermos tentar de alguma forma resistir aos ataques do diabo. Porque são muitos, são vários. E as pessoas hoje estão, todos os dias, ele está atacando pessoas para fazerem isso, para cometerem mais pecados. Então, como já está escrito, o mundo inteiro jaz no maligno, está morto nele. E, diante dessa situação, ele comemora também, porque a humanidade está morta. E se a humanidade está morta, ela não tem vida. Ou seja, ela está sendo derrotada para não alcançar a vida, para não alcançar a redenção em Cristo Jesus, a salvação. É por isso que muitas pessoas se perdem, mesmo que há alguns milênios já esteja sendo pregado o Evangelho no mundo há muito tempo, mas mesmo assim com a pregação do Evangelho, muitas pessoas ainda continuam incrédulas. Por que elas continuam incrédulas? Porque o diabo cegou o entendimento dessas pessoas. E isso já está escrito. Eu vou ler aqui esse texto e falo sobre isso. Cegar o entendimento das pessoas é mais uma das armas que o nosso adversário usa contra nós. Usa contra você, usa contra mim, para tentar nos derrotar. Para tentar nos arrastar para a sua ruína e perdição. Esse é o objetivo dele, principal. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Então eu vou ler aqui esse texto que está aqui na segunda epístola de Paulo aos Romanos. Deixa eu achar o texto aqui. Achei. Esse texto está aqui na segunda epístola de Paulo aos Romanos. Está escrito assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, para todas as pessoas que se perdem, o evangelho está encoberto. Quem é que faz com que o evangelho esteja encoberto para as pessoas que se perdem? É, como ele diz aqui, o Deus deste século, se referindo ao diabo, nosso adversário. Ele é que quer, ele é que trabalha para que o evangelho não seja revelado para as pessoas. Como ele faz isso? Cegando o entendimento das pessoas. Ele cega o entendimento dos incrédulos.
cega mesmo. Assim as pessoas não conseguem ver, não conseguem entender a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. A palavra da verdade do Evangelho para elas está encoberta pela cegueira de entendimento que o diabo, o adversário dessas pessoas, faz com que isso aconteça na vida delas. Assim elas continuam incrédulas, ou seja, elas continuam sem crer em Cristo Jesus, elas continuam sem ter a salvação, sem ter a redenção das suas vidas. Assim, elas não têm em si uma viva esperança, uma herança reservada nos céus. Elas não são regeneradas para viver aqui neste mundo com Cristo Jesus. E isso é algo que pode levar essas pessoas para a ruína e perdição. Por isso ele diz aqui: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, ou seja, nesses em quem o evangelho está encoberto, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, em quantas pessoas hoje a luz do evangelho não resplandece? Em muitas. Na maioria das pessoas hoje que vivem no mundo, a luz do evangelho não resplandeceu ainda, porque o entendimento delas foi cegado, para que elas não deem ouvidos à pregação do evangelho. Assim, elas ficam incrédulas. Elas não conseguem crer em Cristo Jesus. Elas ouvem até a mensagem, mas não dão ouvidos. Preferem continuar incrédulas, porque estão cegas. O diabo, o adversário delas, cegou o entendimento. Esse é o diabo, aquele que cega o entendimento para que as pessoas não sejam salvas. Esse é o objetivo dele. Então, essa é a realidade. Alguém que age assim, como o diabo faz, pode ser amigo de alguém? Pode querer o bem de alguém? Pode querer a paz de alguém? É claro que não. Ele só quer o mal, ele só quer ver você ser destruído. Ele quer te escravizar. Ele quer te amarrar nos laços dele. E muitas pessoas estão envolvidas por esses laços. Estão assim se deixando levar para a ruína e perdição, porque foram envolvidas e enredadas pelo diabo, que é o adversário delas. Então, essa é a realidade que está acontecendo hoje no mundo. Enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto o entendimento de muitas pessoas está sendo cegado para que elas não consigam enxergar a luz do evangelho da glória de Cristo, o diabo fica aplaudindo, comemorando, porque ele está conseguindo derrotar essas pessoas. E essas pessoas não se deram conta ainda de que o diabo é o inimigo delas, é o adversário delas. Mas é preciso entender isso, que o diabo é o seu inimigo. Então você não pode dar lugar ao diabo em tempo algum. Então eu espero que você entenda isso hoje. Você ainda pode crer em Cristo Jesus pela pregação do Evangelho, para que assim o seu entendimento possa ser livre dessa cegueira, para que assim os olhos do seu coração possam ser iluminados pelo Evangelho da glória de Cristo. É isso que tem que acontecer. E quando o Evangelho, e quando a luz do Evangelho iluminar a sua vida, você nunca mais vai cair nas mãos do diabo. Ele nunca mais vai te derrotar. É isso que nós devemos entender. Você tem que entender isso hoje. Esse entendimento é dado a você. Espero que você não queira mais viver incrédulo por causa da cegueira do entendimento
que o diabo fez em você. É hora de você vencer isso aí. Vencer em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus é que você terá a vitória. E assim você poderá dizer: graças a Deus que nos dá a vitória através de Cristo Jesus. Essa é a vitória que tem que acontecer na sua vida. A vitória da luz do Evangelho em sua vida, que porá um fim definitivo à sua cegueira de entendimento, que o diabo fez isso acontecer na sua vida. Mas você irá derrotar ele quando você crer em Cristo Jesus. Essa é a verdade que você tem que ouvir hoje. Eu espero que essa verdade seja útil para a sua vida e faça você viver em Cristo Jesus para sempre, salvo, liberto, com consciência pura, justificado por Deus, reconciliado com Deus para sempre. Então, é assim que você tem que viver. Você tem que entender que o diabo é seu inimigo. Ele não é seu amigo, ele é seu inimigo. Mas o nosso único soberano Deus Criador, que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, esse sim é seu Pai, seu amigo. E tem que ser assim para sempre. Então que você possa crer nele a partir de hoje. Porque se você fizer isso hoje, a partir de hoje, você estará com ele. Ele estará habitando em sua vida com toda a plenitude dele. E assim, o maligno nunca mais vai te tocar em tempo algum. O diabo nunca mais vai te tocar em tempo algum. Assim, você ficará livre daquele que é o inimigo de todas as pessoas, que é o diabo. Então eu espero que essa mensagem possa edificar a sua vida de alguma forma, trazendo para você a esperança de você poder enxergar a luz do Evangelho da glória de Cristo. Essa é a mensagem de hoje para você, em nome do Senhor Jesus. Amém.